Uma reportagem do portal Vortex informa que o PSL omitiu do Tribunal Superior Eleitoral despesas com a campanha de Jair Bolsonaro. De acordo com a reportagem, documentos internos do próprio PSL afirmam que o partido destinou ao menos R$915 mil para cobrir gastos da campanha presidencial de Bolsonaro, sem relatar as despesas à Justiça Eleitoral, como determina a lei. O partido comunicou incorretamente que o dinheiro teria sido utilizado para pagar gastos ordinários da legenda e não despesas eleitorais. Se comprovado, o caixa oculto do PSL, destinado especialmente para o pagamento de agências de comunicação e marketing, elevaria os gastos da campanha de Bolsonaro em até 37%. Fala, Josias. Um dos grandes orgulhos do Jair Bolsonaro é o fato de ter feito a campanha eleitoral com pouco dinheiro. E aos pouquinhos vão surgindo algumas evidências de que a contabilidade do PSL, a exemplo do partido como um todo, não é algo que mereça tanta confiança assim. Ainda outro dia surgiu uma reportagem sobre esse bololô dos laranjas de Minas Gerais, comandados pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e lá surgiu também, em meio à documentação recolhida pela Polícia Federal, um documento que indicava, um indício forte, de que parte do dinheiro recolhido irregularmente de candidatas laranjas tinha sido aplicado na campanha, pagamento de serviços prestados à campanha também de Jair Bolsonaro e do ministro que foi candidato a deputado. E aí foi um grande bafafá, o Bolsonaro disse que era fake news e atacou o jornal, disse que a imprensa estava beirando a podridão. Agora surge essa nova informação. E não me parece coisa muito difícil de verificar. É algo que o Tribunal Superior Eleitoral tem condições de ver com muita facilidade, porque é uma pesquisa feita nos arquivos do próprio tribunal. Estão lá os registros e a notícia informa que os documentos trazem lá anotações que fazem referência a despesas da campanha e não despesas do partido, como foi contabilizado. Então, não é algo difícil de verificar. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral, ele é muito valente quando trata de irregularidades em campanhas de vereadores e de prefeitos dos fundões do país. Ainda outro dia surgiu uma punição do tribunal em relação a vereadores lá dos fundões do Nordeste que tinham se utilizado de recursos de candidaturas laranjas. Mas não há nenhuma providência do tribunal, pelo menos não há providências visíveis do tribunal e que sejam consequentes em relação a esses grandes escândalos do PSL em Minas Gerais, por exemplo. Então, depois que o Tribunal Superior Eleitoral inocentou a chapa Dilma Rousseff, Michel Temer, com todas as evidências que havia, com todas as delações da Odebrecht, delações que foram confirmadas pelo próprio tribunal, o relator do processo, o ministro Herman Benjamin, fez questão de ouvir ele mesmo os depoimentos dos delatores da Odebrecht. Ele não foi pegar o que tinha na Justiça Eleitoral, ele fez questão de ouvir novamente, produziu prova para o processo do TSE e ainda assim enterraram as provas vivas e mantiveram a elegibilidade da Dilma Rousseff e mantiveram o Temer no cargo. Então, depois disso, qualquer informação sobre incorreções em contas de campanha, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral não tem interesse em verificar. Não é bom que seja assim. Deveria mudar de procedimento e verificar essas informações relacionadas à campanha de Jair Bolsonaro. Constantino. A Vortex trouxe essa matéria hoje importante, né? É um grupo sério, para quem não conhece, porque não é muito conhecido, é novo, mas tem gente séria por trás, com experiência jornalística, o Diego Skosteg, que foi da época, o Leonardo Mendes Júnior, ex-diretor da Gazeta do Povo, tiveram acesso a esse material, analisaram e, de fato, tem ali 915 mil reais que teriam sido pagos, acho que inclusive para disparo de rede social, WhatsApp e tudo. E há uma região toda cinzenta, enorme aí, né, do que é gasto de partido e gasto de campanha, porque a gente sabe que muitos deles fazem, inclusive, pré-campanha, quando não é permitido e tudo mais. O Bolsonaro, que já era conhecido, já estava batendo ali no PT há muito tempo, ele mesmo estava em campanha, todo mundo sabia disso, já tinha declarado o interesse de se candidatar, de ser presidente. Então, tem uma região aí muito difícil
em relação a essa questão de o que é efetivamente gasto de campanha. Segundo a reportagem, o que foi pego ali pode se configurar um crime eleitoral. E aí a gente sabe que isso aí é aquela coisa pequena, que dá margem a dúvidas, mas se tiver o pretexto necessário, se tiver o ambiente propício e tudo mais, o interesse, aí você pode usar esse caso, ainda que pequeno, como um pretexto para uma ação muito grande, né? Porque estamos falando aqui potencialmente de crime eleitoral, vamos lembrar, né? E do que isso pode acarretar na política. Então, é disso que se trata. Agora, realmente, o presidente sempre se vangloriou de ter sido eleito com um chinelo, pouquinho dinheiro e redes sociais, só que hoje está vindo cada vez mais à tona, com inclusive denúncias ou confissões, dependendo do ponto de vista de gente que vem de dentro do bolsonarismo, né? De que há uma milícia virtual, hoje em dia associada aí aos tais militantes de crachá, mas a gente sabe que essa turma já vem agindo há muito tempo aí nos bastidores, né? Então eu acho que isso é o lado que me interessa mais nessa notícia e que tem que ser investigado a fundo, porque se é uma coisa que está a soldo de um partido, já é grave. Se é uma coisa que está a soldo de alguma forma do governo, aí é muito grave. Aí remete àquela campanha que o PT fez com a Dilma de reeleição, usando, por exemplo, as estatais, como os Correios, para beneficiar o candidato X em detrimento do candidato Y. Aí realmente estamos diante de uma fraude, né, eleitoral, de um estelionato e uma fraude eleitoral. Então, agora que essa turma chegou ao poder e está com a máquina à sua disposição, tem que redobrar os cuidados e a atenção em relação ao tipo de uso que será dado a todo esse instrumento, a toda essa máquina estatal na mão de gente que costuma praticar esse tipo de assassinato de reputação, perseguição, intimidação virtual e coisas do tipo, né? Com recurso, se essa gente fazia esse tipo de barulho sem tanto recurso assim, imagina com muito mais dinheiro. Isso tem que ser apurado. Vera. O grosso dessa denúncia do site Vortex, que já tinha saído em algumas matérias também no Globo, mostrando que empresas que atuaram na campanha do presidente Jair Bolsonaro foram pagas pelo PSL sem que isso tivesse constado da prestação de contas do presidente. Portanto, era como se ele não tivesse usado esses serviços e esses recursos. Ele se vangloriava de não ter usado recursos do PSL. Fez isso, inclusive, num tweet recente, desmentindo em tons grosseiros uma reportagem da Folha de São Paulo que aventava a possibilidade de a campanha dele também ter recebido recursos do Laranjal de Minas Gerais. Então, o esquema revelado, e é revelado com base em notas fiscais, em documentos e e-mails que constam da prestação partidária do PSL no TSE e cotejando essa prestação com a prestação de contas da campanha do Jair Bolsonaro, mostra que uma empresa de um ex-assessor legislativo da família Bolsonaro, que trabalhou 14 anos em gabinetes dos filhos e do próprio presidente, abriu uma empresa de marketing digital e que ela recebeu R$ 65.400 do PSL, sem que isso conste da prestação de contas da campanha. E questionada sobre que trabalho fez, a empresa diz que disparou o WhatsApp para grupos para a campanha do presidente. Então está evidenciado todo o caminho do dinheiro e qual foi o serviço que a empresa prestou. Só se o TSE quiser fechar os olhos para isso, não vai perceber que tem uma omissão de receita evidente nesse caso. E não é o único, não é a única empresa. O total é esse que o Rodrigo falou, R$ 915 mil, que não teriam sido declarados na campanha do presidente. E aí, nesse caso, o fundo partidário funciona como um caixa 2, nada mais do que isso. Você diz que não vai usar o fundo partidário, que você não quer saber, e usa fazendo um caixa 2 ali em que ele banca despesas da campanha sem que elas sejam, sem que elas tenham as contas prestadas à Justiça Eleitoral. Tem de ser investigado, o caminho para a investigação está dado na reportagem, diz lá quais são as notas fiscais, quais são os documentos que foram analisados, cabe à Justiça Eleitoral dar a próxima resposta.